Mais uma vez, saudamos aos irmãos com a graça e paz do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui para continuar a nossa exposição sobre o Decálogo, as 10 palavras ou 10 mandamentos. Hoje teremos uma exposição a respeito da terceira palavra, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 10, aliás, capítulo número 20, versículo de número 7. Assim diz a palavra do Senhor: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Senhor, te agradecemos por esta palavra lida, que o teu Espírito traga aplicação em nossos corações, que possamos entender o cerne da tua palavra. Ser conosco nesse momento, que de fato o Senhor fale a cada coração, a cada vida que ouvirá esta mensagem, que traga edificação, desafio, tudo que o Senhor queira para o nosso bem e o nosso crescimento. Isso que oramos agradecidos no nome do nosso Senhor Jesus. Amados, temos aqui nesse espaço feito uma série de exposição bíblica da palavra do Senhor. Por agora estamos a fazer uma exposição bíblica a respeito das 10 palavras, 10 mandamentos. Já vimos a respeito da primeira palavra, em que o Senhor disse no versículo 2 e 3 que nós não devemos ter outros deuses além dele. Deus faz essa proibição ao seu povo, porque Deus quer manter a sua unicidade. Ele é único, ele é singular. E já vimos também do versos 4 ao verso 6, em que o Senhor nos proíbe a fazer alguma imagem em sua semelhança e adorá-lo. Não só ele proibiu que se faça imagens em sua semelhança, mas também ele proibiu que se adore qualquer que seja imagem. Então, nós não podemos ter outros deuses além dele, em primeiro lugar, e em segundo lugar, nós não devemos adorar outra coisa no lugar de Deus. E a terceira palavra hoje, que nós acabamos de ler no versículo de número 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor teu Deus não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Nós propomos aqui como título dessa terceira palavra: honre o nome do Senhor. Respeite o nome do Senhor. Considere o nome do Senhor. Lembrando que a máxima das 10 palavras é: eu sou o Senhor teu Deus. Pelo fato de eu ser, ou eu sou o Senhor teu Deus, então honre o meu nome. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça outras imagens colocando em meu lugar. Vamos para a mensagem central que temos sempre falado aqui nas duas últimas exposições. A mensagem central é que Deus quis lembrar ao povo que Ele é o único Deus em meio aos deuses que se adorava no contexto em que o povo de Deus foi tirado do Egito para a terra prometida, terra de Canaã. Então Deus queria mostrar ao povo também que Ele não deve ser comparado, porque Ele é Deus, singular, único. Diante disso, o povo precisava reconhecer esse verdadeiro Deus e não apenas, mas lembrar da maneira como foram libertados por esse Deus na terra ou na casa da escravidão, e lembrar que esse Deus não se compara. E agora, por serem libertados da casa da escravidão, o povo se encontra no reino de Deus, como membros
do reino de Deus, eles estão livres, claro, mas essa liberdade traz uma certa responsabilidade. A responsabilidade essa é de servir a Deus e obedecê-lo em todas as leis estabelecidas ou dadas através do servo de Senhor, que é Moisés. Essas leis, carregavam grandes expressões negativas. Não faça isso, não tenha, não adore, e algumas afirmações também, que é seguida da máxima que nós falamos há bocado. Eu sou o Senhor teu Deus. Essa é a máxima de todas as palavras que Deus deu ao seu povo através do servo Moisés. Propomos aqui que Deus quer que falemos bem de seu nome, de quem Ele é de fato, não o contrário. Todo crente em Cristo Jesus deve falar bem de nome de Deus em todas e quaisquer circunstâncias. Algumas verdades que nós podemos aprender, como não tomar o nome do Senhor em vão. A primeira verdade é que o nome tem a ver com o caráter da pessoa. É isso que o versículo 7 nos diz, a primeira parte. Não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão. Não se deve fazer isso porque o nome de uma pessoa tem a ver com o seu caráter. Todos nós vamos trazer um aspecto humano, embora é uma forma só para que possamos entender, mas todas as comparações em relação àquilo que Deus é muito limitado. Nós homens nos sentimos mal quando as pessoas falam de nós, porque estão falando do nosso caráter. Quando alguém fala do seu nome, menciona seu nome nas situações que não são boas, automaticamente essas pessoas ou essa pessoa está falando mal do seu caráter, da nossa personalidade, daquilo que nós somos, e nós nos sentimos ofendidos, não sentimos bem com aquilo quando as pessoas falam do nosso nome no momento que não se deve falar, nas coisas que não se deve falar ou nas coisas que nós não gostamos. Nós não nos alegramos com isso. Mas o que de fato significa não tomar o nome do Senhor, teu Deus, em vão? Vamos tentar ver isso de acordo com o que o texto bíblico nos diz e o pensamento de alguns grandes eruditos nessa área. Para um comentarista do Antigo Testamento, Merrill, ele disse que nós precisamos fazer uma análise em detalhes sobre a teologia do nome. Nós não podemos também ignorar o contexto em que essa ideia de não tomar o nome em vão foi dado. E nós podemos ver o Deuteronômio também, capítulo 5, versículo 11, em que se vai falar das 10 palavras também. No entanto, nesse texto, literalmente, a ideia dessa palavra, desse mandamento é: não tomarás em vão o nome do Senhor, ou seja, o nome do Senhor, bem como ele nós não podemos usar esse nome para garantir algo pessoal, para o nosso próprio benefício. Essa é a ideia. Nenhuma vantagem através desse nome. Nós somos proibidos a fazer isso, porque essa ideia de não é uma proibição. Nós não podemos usar esse nome para o nosso próprio benefício. Esse mesmo comentarista continua dizendo que os nomes lá no Oriente Próximo Antigo, o nome indicava as circunstâncias de nascimento do indivíduo. Isso tem a ver com alguns traços de caráter que se manifestava depois de alguma mudança radical ou de circunstância de vida que podia justificar a mudança de nome. Então, por isso o nome da pessoa é algo precioso, que está cheio de sentidos. Não deveria ser renovado nem alterado sem reflexões, porque o nome é, na verdade, algo importante.
E o próprio vários nomes de Deus que são expressados na sua palavra revelam a sua natureza, e esses nomes indicam o que ele fez, o que ele fará, o que ele está fazendo. Então, entender o nome de Deus como um mero mecanismo, um meio ao que ele chama de ex opere operato, o que quer dizer por força de ato, e usar esse nome de forma estúpida, de forma que não é agradável para promover algum programa pessoal, engrandecer o nosso próprio nome. Isso representa o quê? Violar a aliança e revelar culpa diante do Senhor. Hoje as pessoas, em vários contextos, colocam o nome sem nenhuma reflexão, só pelo fato do nome é bonito, pelo som, então coloca o nome. Tem culturas em que nome de fato tem a ver, por exemplo, na minha tribo, nomes têm a ver com alguma coisa que aconteceu na família, algum acontecimento. Então, o nome é algo importante, não é por acaso que se dá o nome. Isso que esse comentarista está dizendo, não se deve mudar o nome da pessoa sem nenhuma reflexão, e por outro lado, não se pode dar nome a alguém sem nenhuma reflexão profunda, porque de fato o nome tem a ver com o caráter, com a personalidade, com aquilo que a pessoa é, ou até próprio com a família inteira. Então, o nome é importante. Falar ou tomar o nome do Senhor em vão é falar mal dele, é a mesma coisa. É usar o seu nome para barganhar, para se tirar vantagem. É isso que estamos falando. Isso é quebra da aliança, porque Deus fez aliança com o seu povo. Se porventura alguém no meio dessa aliança, no nosso meio, fizer isso, usar o nome do Senhor, como tem acontecido hoje, essa pessoa então está quebrando a aliança do Senhor. E isso é errado diante do Senhor. Warren Wiersbe disse que quando se diz que alguém tem um nome sujo, então essa ideia quer dizer que não está criticando apenas que a forma como esse nome está escrito está errado, não é isto. Ou, por exemplo, no certidão de nascimento, falar que o nome da pessoa está sujo, não é isso. Não está dizendo que está escrito errado, não é isso. Mas que se trata de alguém que não é de confiança. O nome dessa pessoa, essa pessoa em si, não é a pessoa de confiança. Então, se deve se honrar o nome dos outros entre nós, homens, pensa em nosso Deus, que é Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Ele também, muito mais ainda, deve ser honrado. O nome dele deve ser honrado, porque ele é o dono desse cosmos. Tudo que nós fazemos nesse cosmos, nesse mundo, nós estamos prestando um serviço a ele, e o nome dele deve ser honrado. Jesus, na oração lá de Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 6, versículo 9, ele diz para os discípulos, a oração Pai Nosso, quando os discípulos se dirigiram a ele dizendo, ensina-nos a orar, uma das formas que ele menciona lá, a orar que o nome de Deus seja santificado, ou seja, que esse nome seja respeitado, que esse nome seja honrado. Jesus aqui está falando da terceira palavra, e esse nome deve ser honrado, deve ser respeitado nas nossas orações, nas nossas ações. Essa ideia também de uso do nome de Deus em vão, conforme William Moody vai falar em seu comentário no livro de Êxodo, ele diz que envolve 3 aspectos importantes aqui quando se fala que não se deve tomar o nome de Deus em vão. O primeiro aspecto, não tomar o nome de Deus em vão, isso quer dizer não torná-lo um nome sem maiores qualidades, ou seja, não tornar o nome de Deus insignificante, não reduzir o nome de Deus a uma esfera dos homens, como se fosse um nome igual a todos os outros nomes. Então, o nome de Deus é importante. E segundo aspecto, que traz a ideia de
possibilitar sua utilização em ofertas de propósitos malignos. Não tomar o nome de Deus em vão traz também esse aspecto. Alguém pode usar esse nome em ofertas que não são destinadas a Deus, mas a outros deuses, as intenções malignas. Então, quando nós agimos dessa maneira, nós estamos violando o caráter, nós estamos quebrando a aliança de Deus. Dessa forma, os falsos profetas, falsos sacerdotes faziam isso, usavam o nome de seus falsos deuses em coisas banais. E terceiro aspecto, quando se diz que não se deve tomar o nome de Deus em vão, isso quer dizer que não utilizá-lo de forma imprudente em nossas adorações. Nós somos proibidos a fazer isso. Calvino, em suas institutos de religiões cristãs, edições especiais, diz que a finalidade é que o Senhor quer que a majestade do seu nome seja santa e sagrada para nós, que o seu nome não seja profanado por desprezo ou irreverência. O nome de Deus precisa ser respeitado, ele precisa ser colocado como um nome majestoso acima de todos os outros nomes. Esse nome é incomparável. Ele ainda continua dizendo, o Calvino, é necessário observar de maneira diligente 3 pontos que devem ser levados em conta. Quais esses pontos? O primeiro ponto é que tudo quanto conhecemos sobre Deus, ou que nossa língua falar esteja em harmonia com a sua excelência e com a santidade do seu nome, e se preste a exaltar a sua grandeza. Tudo que nós conhecemos a respeito de Deus, que nós falamos, que expressamos, deve estar em harmonia com a excelência e com a santidade do seu nome. Isso para quê? Para que possamos exaltar a sua grandeza. E segundo ponto, que nós não devemos abusar de maneira temerária de sua santa palavra e que nós não devemos alterar seus mistérios para servir a nossa avareza ou a nossa ambição ou as nossas loucuras. Mas como a densidade do seu nome está impressa em sua palavra e em seus mistérios, que os tenhamos sempre em honra e em alta estima. Honrar o nome de Deus, porque o nome de Deus está expressa. Calvino está dizendo que nós devemos honrar a palavra dele, porque o nome dele está expresso aqui. Isso deve trazer a grandeza. O nome de Deus está expressa na natureza, na criação em geral. Quando nós olhamos para todos os feitos de Deus, nós devemos honrá-lo através dos seus feitos. Finalmente, ele diz que não devemos falar mal de suas obras, nem desprezemos como o fazem alguns ímpios, que delas costumam falar de forma ultrajante. Mas tudo o que reconhecemos que provém do Senhor, louvemos pela sabedoria, justiça, poder que manifestam. É assim que se santifica o nome de Deus. É assim que se não toma o nome de Deus em vão. Esse terceiro aspecto, Calvino está dizendo, respeite as obras de Deus. Como eu disse, você olha para a revelação geral, a natureza, a criação, você vê e se prostra, reconhece que Deus fez tudo aquilo. A revelação geral não pode nos salvar, mas ela pode nos conduzir a Deus. Pelo fato de eu olhar pela criação, a natureza, eu posso reconhecer que de fato existe um ser superior. Porque esse mundo de fato não existe por acaso, não é nada de teoria de Big Bang, mas foi criado por um ser transcendente e imanente também. Eu devo me prostrar ao olhar pelas obras de Deus, pela sua criação, e eu respeito o seu nome, e eu não tomo esse nome. Há muitas pessoas que desdenham o nome de Deus, desprezando as obras, os feitos de Deus, através da criação, através da natureza, através de tudo que Deus
está fazendo. Desprezam o nome de Deus, mas isso é quebra da aliança. Infelizmente, hoje nós vivemos uma realidade de muitas igrejas, em que a maioria delas, seus líderes, usam o nome para aproveitarem dos seus congregados. Às vezes, usam o nome de Deus para colocar o medo nas pessoas, para que essas pessoas deem tudo do pouco que tem em casa. Ameacem essas pessoas com o nome de Deus, mas a finalidade é para o bem dessas pessoas. E elas estão quebrando essa terceira palavra, estão usando o nome de Deus para o seu próprio aproveito, para seus ventres, não para a glória de Deus. Como nós temos usado o nome de Deus? Será que nós o usamos para glorificá-lo ou para os nossos próprios interesses? Saiba que sempre haverá consequências para quem tomar o nome do Senhor Deus em vão. Essa é a segunda verdade. A primeira verdade, não se deve tomar o nome de Deus em vão, porque o nome tem a ver com o caráter. A segunda verdade é que o Senhor não inocentará quem tomar seu nome em vão. Isso que nos diz o verso 7, parte B. Porque o Senhor teu Deus não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Essa segunda verdade é a consequência da primeira. Pelo fato de eu tomar o nome de Deus em vão, então ele não me terá como inocente. O Senhor não deixará o inocente ou deixar sem culpa aquele que tentar se abarganhar, usar o seu nome para proveito próprio, não para o bem e edificação do corpo de Cristo. Ele não disse aqui, claro, o que fará com ele, mas com certeza receberá punição ou castigo, porque se diz que não terá por inocente, ou seja, não deixará essa pessoa como se fosse não culpada. Essa pessoa é culpada porque quebrou a aliança de Deus aqui. Então, ele não deixará por inocente essa pessoa. Provavelmente alguma punição, algum castigo essa pessoa ou algum dano sofrerá por tomar esse nome em vão. O claro que está aqui é que Deus não te deixará como inocente quando tomares o nome dele em vão. Haverá consequências provavelmente drásticas por quebra desta terceira palavra. Nós podemos concluir então dizendo que o primeiro mandamento, nas palavras de Moody, de que elas nos mostram que nós devemos resguardar a unicidade de Deus. Ele é único, ele é singular, isso deve ser guardado. E no primeiro, somos proibidos a fazer que Deus seja entre muitos, que ele é único. No segundo, ou na segunda palavra, nós somos assim instruídos a não igualar o nome de Deus com outras imagens corruptíveis, quando ele na verdade não é corruptível. Ele é Deus Todo-Poderoso. E no terceiro, nós agora estamos vendo, ele nos proíbe a identificá-lo de qualquer modo com a criação, porque na verdade ele é o Criador. O nome dele não pode ser reduzido para ser igualado ao nome da criação, porque ele é o Criador. Ele está acima de tudo e todos. Como temos usado o nome de Deus? Temos glorificado o nome de Deus? Temos usado esse nome para o fim coletivo, para o benefício, o crescimento do corpo, a igreja do Senhor, ou para os nossos bens próprios? Saiba, não esqueça que ao quebrar esta palavra, terá como consequência, o Senhor não te inocentará, ele te culpará, pagarás consequências duras. Quem te livrará das mãos do Senhor? Ninguém. Ninguém te livrará quando ele te punir com a sua justa justiça. Que Deus, de fato, nos conduza e nos oriente, que possamos considerar as obras realizadas por Ele, toda a criação, através disso, e então possamos exaltá-lo e bendizê-lo
em todos os nossos feitos, inclusive nos nossos cultos a Ele. Que esse Deus seja de fato glorificado. Controle-se, use sua língua, sua boca, sua voz e todo o seu ser para falar bem do nome de Deus em todos os aspectos. Seja louvado o Senhor.